Ok, paramos aqui então no John Wycliffe de 1324 a 1384, século XIV. Então, como nós dissemos, ele foi professor em Oxford, na Inglaterra. Então, qual foi a questão desse professor? Foi exatamente combater a autoridade, a dominação espiritual do clero, da Igreja Católica, a autoridade do Papa, né? Então, nós vemos esse homem sendo usado por Deus para combater o domínio do catolicismo romano, né? Nós vamos observar também que ele atacou a transubstanciação e a confissão auricular. O que vem a ser esses dogmas da Igreja Católica, não é? A transubstanciação, como o próprio nome já diz, não é? É a transformação da substância no momento da Eucaristia. Então, durante o processo da ceia do Senhor, que a Igreja Católica ainda chama de Eucaristia, o vinho, a substância vinho, era transformado em sangue, no sangue do Senhor Jesus. Então, essa transformação de vinho para sangue, então seria o quê? O grande mistério da Eucaristia. Então, quando eles tomavam, ou melhor, quando o padre, né, o sacerdote, mergulha a hóstia no vinho, então ocorre esse grande mistério da Eucaristia, em que o vinho se transforma em sangue, sangue mesmo, e a hóstia se transforma em carne. Por isso, transubstanciação ou transformação da substância vinho para sangue e da substância pão ou hóstia, que é a farinha de trigo, em carne mesmo, do Senhor Jesus. Então, com isso, eles estão dizendo que nesse mistério ocorre essa transformação, né? Até seria interessante propor uma análise científica para ver se realmente o vinho se transforma em sangue. O sangue humano, ele é formado por glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e outras substâncias, né? O plasma do sangue, enfim, teria que ter ali os elementos de sangue mesmo, do sangue humano, para que eles estivessem certos. E a hóstia se transformando em carne. A carne, então, também tem suas características, né? Tem suas células, tem sua estrutura de musculatura. Então, essa doutrina da transubstanciação, que até hoje a Igreja Católica preserva, o John Wycliffe, já no século XIV. Tá? Repito, nós estamos no século XXI e o catolicismo ainda preserva essa doutrina da transubstanciação. E da confissão auricular. O que é essa confissão auricular? Era aquela ideia do pecador entrar no confessionário do padre, né? Inclusive, algumas igrejas católicas ainda devem ter o confessionário. Né? Era um tipo de um local lá no fundo da igreja, em que o fiel entrava, o padre estava do outro lado, e então o fiel confessava ali os seus pecados para o padre. Então, era uma confissão auricular. Então, já no século XIV, John Wycliffe já vai combater esse tipo de doutrina de heresia da Igreja Católica, né? Ele defendeu o direito que o povo tinha de ler a Bíblia, olha só.
traduziu a mesma do latim, né? Que a tradução latina, né, da Bíblia era a Vulgata Latina. Aliás, é a Vulgata Latina que ainda existe, tá? Então, o John Wycliffe, ele traduziu do latim para o inglês, porque, inclusive, há poucos anos atrás, eu acho que eu já falei isso para vocês, a, a, a Bíblia, ou melhor, a missa era rezada em latim. Ou seja, a pessoa entrava na missa, participava daquele cerimonial, né? E saía da mesma forma, porque era tudo em latim, ninguém entendia nada, né? E já o John Wycliffe já combate isso, né? Já começa a combater isso lá no século XIV, tá? Ele distribui literalmente a Bíblia, né? Distribuindo a Bíblia e literalmente espalhando-a juntamente com seus adeptos, que se denominavam Lollardos. Lollardos. O lollardismo foi um movimento político e religioso dos finais do século XIV e início do século XV. Tá? Então, John Wycliffe teve o apoio dos Lollardos e esses servos de Deus começam, então, a distribuir, a formar pessoas, orientá-los, a ensiná-los a respeito do verdadeiro sentido da palavra de Deus, né? Então, a tradução do latim para o inglês, nessa época, foi fundamental, porque o inglês até hoje, né, principalmente agora, né, é uma língua falada em praticamente todas as nações, tá? Então foi muito importante essa tradução e esse trabalho de John Wycliffe, que foi muito importante como um precursor da reforma lá no século XIV. Outro indivíduo importantíssimo como precursor foi o João Hus, o Jan Hus. Aqui nós já estamos em 1369 para 1415. Então, o século XIV é 1369, é século XIV. 1415 é século XV, tá? Não sei se vocês sabem, para encontrar o século é simples. Vê os dois primeiros números do ano. No caso aqui, 1369, os dois primeiros números é o 13. Aí você soma 1. 13 mais 1, 14. Então, é século XIV. 1415, os dois primeiros números é 14. Você soma 1. Então, século XV, 14 mais 1, 15. Tá bem? Então, John Hus é reitor da Universidade de Praga, Boêmia, República Tcheca. Foi um estudante de Wycliffe, tá? Então, ele foi alguém que estudou junto, foi um dos discípulos, né? Cujos escritos haviam penetrado nesse país, na República Tcheca. Tornou-se pregador destemido, atacava os vícios do clero e as corrupções da igreja, com veemência arrebatada. Condenava a venda de indulgências. Então, nós já estamos no século XV. Como nós vamos ver, a reforma com Lutero ocorreu no século XVI, tá? 1517, século XVI. Então, aqui já no século XV, a situação da Igreja Católica vai se tornando cada vez mais vulnerável. E o John Hus, ele vai combater essa ideia da venda de indulgências para perdão de pecados. Então, ele começa aqui a operar e a bater muito forte contra as corrupções da Igreja Católica Apostólica Romana,
Então, são homens importantíssimos que Deus foi usando até culminar na reforma em que aí surge o protestantismo, né? Então, é importante nós termos esses nomes, conhecermos esses nomes como sendo aqueles que Deus usou. Ainda John Hus rejeitava o purgatório, o culto dos santos e o uso de uma língua estrangeira na liturgia, que era o latim. Exaltava as escrituras acima dos dogmas e ordenanças da igreja. Olha só o resultado disso: foi queimado vivo e seus adeptos, grande parte da população boêmia lá da República Tcheca, quase se foram extirpados por uma cruzada ordenada pelo Papa. Ou seja, pagaram com a própria vida também, né? Esse John Hus foi queimado vivo. Então, você veja a severidade e a violência com que o catolicismo apostólico romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, combatia aqueles que enfrentavam a autoridade da Igreja, né? Então, veja, quando ele começa a rejeitar o purgatório, o culto dos santos e o uso da linguagem estrangeira na liturgia, na verdade, ele está abrindo o caminho para que a população tenha acesso à Bíblia como única regra de fé e prática. Então vejam aqui como Satanás tentou, né, ou tem tentado impedir que a verdade chegue no coração dos cristãos, dos verdadeiros crentes. E hoje não é diferente. Hoje nós não temos, na verdade, uma igreja católica forte, mas surgiram, principalmente nos últimos séculos, século XVIII, XIX, XX, XXI, nos últimos 3, 4 séculos, muitas denominações, e dentro dessas muitas denominações, muitas heresias, como fruto de uma interpretação errônea das Escrituras. Então, nós não podemos condenar somente a Igreja Católica, até mesmo algumas igrejas evangélicas cujos líderes não têm a seriedade de uma pregação honesta e correta, acabam então pregando e ensinando muitas heresias. E repito, como o povo leigo, de forma geral, eles não têm o hábito de estudar, eles aceitam essas heresias. Tanto é que nós temos hoje as maiores igrejas, são as neopentecostais, que pregam curas, milagres, prosperidade, tem lá a campanha disso, campanha daquilo, as pessoas passam sobre o sal para descarrego, isso é terrível. O que demonstra, principalmente no Brasil, um povo ignorante da palavra de Deus. Então, enquanto nós ficamos tentando combater apenas o catolicismo e tentando evangelizar os católicos, na verdade nós temos evangélicos que precisariam, os chamados evangélicos, né? Que precisariam ser evangelizados, e essa evangelização deveria ser através do correto ensino da palavra de Deus. Então, agora mesmo, né, como vocês têm visto, e nós temos acompanhado essa questão da atualização da Bíblia, ou seja, é um absurdo dizer que por causa de 2, 3 versículos, os homossexuais estão sendo condenados. Então, veja, se nós partirmos para essa ideia de atualização da Bíblia, nós vamos mudar os princípios, os fundamentos, os estatutos de Deus, ou seja, nós vamos chegar no momento em que cada um vai trazer uma atualização que entre em conformidade com a sua ideologia. Então, seria um absurdo.
tá? Então, ali já no século XV, Deus começou a combater isso. Porém, repito, todos aqueles que enfrentam uma autoridade, entre aspas, né, essa autoridade, por causa do poder que essa autoridade exerce naquele momento, essas pessoas realmente pagam com a vida. Então, John Hus foi queimado vivo e seus adeptos, não é, quase foram extirpados. Então, no meio disso, quantos não negaram a fé? Entendem? E hoje, então, nós também temos que combater. E como nós podemos combater o verdadeiro evangelho nos dias de hoje? Pregando exatamente o evangelho do Senhor Jesus, ensinado por ele e por seus apóstolos. Então, a importância desses precursores da própria reforma no século XVI, 1517, é exatamente nós voltarmos para a autoridade das Escrituras e discipularmos e ensinarmos aquelas pessoas que estão debaixo da nossa autoridade o verdadeiro evangelho, é resgatar a verdade, o reto ensino, que é chamado na Bíblia de ortodoxia. Então, nós precisamos buscar essas verdades perdidas, foram resgatadas, mas se perderam novamente. Então, a igreja brasileira e a igreja de forma geral, mundial, precisa voltar aos seus primórdios, às doutrinas dos apóstolos. É isso que é fundamental. Um outro precursor da reforma muito importante foi o Jerônimo Savonarola. Aqui nós já estamos, olha só, 1452, portanto, século XV a 1498. Então, ele foi um monge, viveu em Florença, Itália. Então, veja, na verdade, esses precursores, antes de lutarem contra as heresias da Igreja Católica, eles também eram católicos. Como que eles se libertaram do catolicismo? Através do estudo da palavra. Então, todos aqueles que começaram a estudar a palavra e a buscar a revelação de Deus, eles viram os absurdos e não se calaram. Por isso, então, eles foram os precursores da reforma. Então, era um monge, portanto, era um católico, né? Viveu na Florença, Itália. A cidade experimentou um verdadeiro avivamento sob o seu ministério. Olha só. Pregava como um dos profetas hebreus, a vastas multidões que enchiam sua catedral. Então, olha, ele usava a própria formato de catedral da Igreja Católica para pregar o Evangelho. Ele pregava contra a sensualidade e o pecado da cidade e contra os vícios do Papa. Olha só que absurdo para o catolicismo naquela ocasião ter um monge pregando na própria estrutura da Igreja Católica, ou seja, numa catedral, pregando contra, então, essa questão da sensualidade, a questão do pecado, porque até então o povo estava enganado, entendendo que aquilo não ofendia a Deus, mas vem um indivíduo como o Jerônimo Savonarola, né? Esses nomes não são fáceis de pronunciar, e então combatem esses ensinos absurdos, né? Então ele vai combater a sensualidade, o pecado da cidade, ou seja, já existia muita sensualidade. Aliás, o pecado da sensualidade, do sexo ilícito, ele é antigo, né? Ele já vem lá de Sodoma e Gomorra, muito antes disso. Então, é um pecado muito evidente, e no século XV, em pleno século XV, isso estava aflorado, né, na população italiana ali e em toda a Europa, né? Então, ele combateu os vícios do Papa,
né? Então, ele foi, na verdade, um grande avivalista, ele pregava contra isso, e as famílias, as pessoas de boa índole, começaram a entender, então, que realmente a pregação de Jerônimo era uma pregação bíblica e era uma pregação que realmente estava em linha com aquilo que Deus tinha para o seu povo. Ainda falando dele, a cidade penitenciou-se e se reformou. Essa ideia aqui é a ideia de arrependimento. Então, todas as vezes que um avivamento começa, inicia em uma região, numa cidade, a primeira coisa que acontece com o avivamento é o arrependimento e a confissão de pecados, tá? Então, se você estudar a história dos avivamentos que já ocorreram, quando Deus começa a operar aí o avivamento, primeiro o avivamento ele só ocorre quando a palavra de Deus é pregada, tá? Então isso é uma marca dos avivamentos. A palavra de Deus pregada em linha com aquilo que Deus revela. Por isso que a verdadeira pregação é aquela em que o Espírito Santo confirma a pregação no coração do ouvinte, e ele quebranta o coração do ouvinte, tá? E aí ocorre a salvação. Então, o Espírito Santo, por causa daquela pregação genuína, ele convence o pecador, não é, do pecado, da justiça e do juízo. Então, há conversão, há novo nascimento, há arrependimento, há confissão de pecados. Então, Deus está operando ali o quê? Um avivamento, é marca dos avivamentos. Mas o Papa Alexandre VI procurou, olha só, de todos os modos, silenciar o virtuoso pregador. Tentou até suborná-lo com um chapéu cardinalício, ou seja, uma coroa. Então, vejam as estratégias que Satanás utilizava e utiliza ainda, são estratégias absurdas, são estratégias, diria, até ingênuas, né? E muitos podem cair nisso, né? A questão do estrelismo, e aí nós temos que tomar cuidado também, a questão da autovalorização. Então, quando um pregador, quando um pastor começa a se destacar, ele tem que tomar cuidado e ser humilde para reconhecer que a glória, a honra e o louvor pertence a Deus, ele está sendo apenas um instrumento de Deus para agir do Espírito Santo naquele momento. Então, Alexandre VI, esse Papa, tentou subornar, né, o Jerônimo Savonarola. Mas em vão, porque ele não aceitou. Foi enforcado, olha só, foi enforcado e queimado na grande praça da Florença, 19 anos antes das 95 teses de Lutero, ou seja, que ocorreu em 1017, repito. Então, é interessante isso. Deus levantaram homens fiéis como Jerônimo Savonarola e outros que nós já vimos aqui, ao ponto desses homens não, ou melhor, a ponto deles rejeitarem o estrelismo, rejeitarem até mesmo a possibilidade de promoção dentro do clero da Igreja Católica, né? Porque o indivíduo, para rejeitar esse chapéu cardinalício, é porque ele estava muito convicto de que ele estava pregando a verdade e ao ponto de morrer por isso, né? Naquele momento de ser enforcado e queimado, ele teria tudo para ter negado e voltar para ser apenas um monge, concordando com os dogmas da Igreja Católica e não se opor mais às doutrinas do catolicismo. Mas não, ele então
assim como muitos mártires, não é? A gente começa a estudar a vida dos mártires lá com Estevão, no capítulo 9 de Atos. E nós temos homens como esses que pagaram o preço para que o evangelho chegasse até nós, puro, imaculado. Por isso que vocês que aqui estão, nós que estamos aqui estudando, devemos entender a importância de estudar a palavra de Deus com seriedade, não de forma desleixada, mas de forma honesta, de forma clara, buscando a verdadeira revelação, estudando, trazendo uma boa e uma correta interpretação das Escrituras, para que a gente possa, então, entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, nesta aula que nós tínhamos para passar era isso, né? Esses grandes homens que foram os precursores da reforma, e na próxima aula, então, a gente começa a entrar na reforma propriamente dita, que ocorreu ali no século XVI, mais precisamente em 1517, e o grande homem utilizado por Deus, que também saiu do catolicismo, foi então Martinho Lutero. Ok, pessoal? Então, assim nós terminamos mais uma aula, graças a Deus.